7h07, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora eu te convido para ir ao vivo lá para a Rádio A Crítica. Vamos conversar com a Micaele Cevalho e o Adeilson Albuquerque, que estão ao vivo por lá também, na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando sobre o Ministério Público, que está recorrendo da decisão aí de extinguir a pena de Adail Pinheiro. Para quem não estava acompanhando, Adail Pinheiro teve o perdão da sua pena, ele que já tinha cumprido parte no regime fechado, estava no regime aberto e agora está zerado com a Justiça nesse processo de favorecimento à prostituição e pedofilia. Ele, inclusive, teve o perdão, o ex-prefeito Adail Pinheiro, por bom comportamento quando esteve preso, o que verdadeiramente não aconteceu. Foi constatado, inclusive, né, Adriano Diniz, pela própria Polícia Militar, naquela revista que teve lá no CDP, onde ele estava junto com o prefeito de Iranduba, Chinaik Medeiros. Então, foi constatado que ele tinha 2 celulares que eram dele e o outro celular era do prefeito Chinaik Medeiros. Então, os dois, apesar de estarem privados de muitos atos e ações, eles não estavam privados de celulares, por exemplo. Então, foi confirmado que os 2 celulares eram dele. Então, realmente, ele não tinha bom comportamento, mas sim péssimo comportamento. E exatamente isso que o Ministério Público do Estado do Amazonas quer que o juiz de execuções penais, o Félix Valois, que deu, inclusive, aí o indulto à liberdade, que assinou a liberdade do Adail Pinheiro, ele, pelo menos, ele verifique, como a gente vê nas imagens, ele quer que o Ministério Público, que o juiz, em juízo, se retrate, ou então que, pelo menos, se ele não se retrate, que ele mande a situação para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para que haja uma nova decisão. E a decisão é exatamente que o Adail Pinheiro possa retornar realmente ao seu lugar, de onde ele mereceria estar, pelo menos é o que a população espera, e que o Ministério Público, que é a prisão de onde ele não deveria ter saído. Ele foi, inclusive, né, facilitado pelaquela situação do presidencial que deu a liberdade para ele, né, devido ao bom comportamento, mas bom comportamento, como já foi confirmado pelo próprio Ministério Público, pela Polícia Militar, o Adail Pinheiro não teve. Vamos esperar agora o posicionamento em juízo, pelo menos, do juiz Félix Valois, para ver se, pelo menos, ele encaminha o caso do Adail Pinheiro ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. É o que espera o Ministério Público e a população do Amazonas também. O juiz da Vara de Execuções Penais, o Félix Valois, ele diz que essa decisão aí, esses celulares, por exemplo, que encontraram na época que ele estava lá no batalhão da Guarda, mas que não foi oficializado, não houve um registro oficial que constasse nos autos aí do processo de Adail Pinheiro. Esse decreto presidencial, que acabou beneficiando Adail, ele prevê que haja a extinção de pena nos casos de condenações menores que 12 anos e também que haja um bom comportamento. Agora, o detalhe desse bom comportamento que foi avaliado foi que avaliaram única e exclusivamente os últimos 2 meses da prisão de Adail, num período em que ele já estava na casa dele, no semiaberto, em prisão domiciliar. Ou seja, fizeram realmente uma observação, um julgamento de um momento que não deveria, né? Mas sim no momento que ele estava, no caso, detido, preso ainda, e principalmente quando ele foi pego aí com os 2 celulares. E é exatamente isso que o Ministério Público, por exemplo, não aceita. O próprio Procurador-Geral Pedro Bezerra disse que já foi montada uma comissão para que isso seja revisto. E como ele deixou bem claro, né? Se o próprio juiz Félix Valois, que deu a soltura para o Adail Pinheiro, não quiser se posicionar mais diretamente, que ele encaminhe pelo menos o caso para o Tribunal de Justiça, que lá essa comissão vai se desdobrar para que a justiça seja feita e que o Adail possa retornar de novo para a prisão. Adriane. Inclusive, a gente tem um trechinho da entrevista do Procurador-Geral da Justiça que explicou o próximo passo e deu mais detalhes sobre esse caso. A gente vai ver agora aqui pela TV e ouvir aí na 93.1 FM. O recurso é no sentido de que, primeiro, o juiz ele possa haver um juízo de retratação acerca da decisão tomada por ele. Se ele não entender que há motivo para a retratação, que encaminhe ao Tribunal de Justiça para que seja reanalisado. Para e passo a isso, nós estamos entrando com uma cautelar para dar efeito suspensivo a esse recurso que não tem efeito suspensivo. Então, nós estamos ultimando todos os detalhes para que efetivamente essa decisão ela seja reformada.
Ele foi beneficiado por uma questão jurídica, o que estava previsto em lei, e através do que está previsto em lei, o Ministério Público está tentando recorrer também. E é uma revolta grande, né, da população como um todo, de ver que um crime tão grave como esse acabou sendo extinto, né? E é uma questão delicada quando a gente fala de pedofilia, exploração sexual de crianças e adolescentes. Muita gente não tem coragem de denunciar e, de repente, denuncia e vê um caso como esse. Há uma frustração, uma sensação de impunidade e até mesmo a vontade de não denunciar mais, né? Você não se sente confortável com isso. Exatamente. De repente, fazer uma denúncia e essa pessoa receber um perdão judicial através do decreto de um presidente é uma situação extremamente delicada e que tem consequências graves, né? Para os próximos casos que possam vir a acontecer, para os que estão acontecendo agora. Até porque é uma situação que é notória, muita gente viu, né? Até mesmo negociações foram divulgadas, escutas telefônicas por meio da Polícia Federal, né? De assessores, tipo, organizando, ou tramando, planejando o encontro dele com meninas lá no município de Quari. Então, denúncias muito graves que realmente deixa a população muito temerosa. Será que eu vou denunciar ou não? A gente espera que, pelo menos neste caso, o Ministério Público, juntamente com essa ação conjunta, com esse trabalho, né, que já está sendo realizado, possa chegar a uma conclusão favorável, principalmente para aquelas pessoas vitimadas, para as famílias que são realmente vítimas dessa situação e que infelizmente vivem um trauma que não tem cura, que é para o resto da vida. A gente espera que o Ministério Público realmente consiga realmente o que eles querem e que o próprio juiz Félix Valois, ele possa, se não quiser mais se manifestar sobre o caso, que pelo menos ele encaminhe para o Tribunal de Justiça para que um desfecho positivo seja dado para a situação, Adriane. Nas redes sociais, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, se manifesta constantemente, diz que foi vítima de uma perseguição política e da mídia. Agora a gente muda de assunto. Uma força-tarefa de defensores públicos deve rever processos de mais de 5.000 presos a partir dessa segunda-feira. É isso mesmo, viu, Adriane? É um mutirão que vai acontecer e aí, ganhando reforço da Defensoria Pública, agora tem uma novidade, que eles têm um programa chamado Defensoria Sem Fronteira. E aí os 20 defensores que já estavam nesse trabalho vão receber o reforço de 56 defensores de outros estados. A expectativa é que em 10 dias úteis, olha só esse número, 10.000 processos devam ser aí analisados, né? O que eles dizem dessa vez é que o que eles querem não é liberar presos, né, de qualquer forma. O que eles querem é soltar os presos ou dar o direito, né, de análise do processo deles, aqueles processos que estão lá parados e que eles têm o direito de que seja revisto ou mesmo visto pela primeira vez, porque tem muitos que estão lá aguardando há muito tempo. Além disso, essa força-tarefa que vem para atuar aí, principalmente nos processos referentes aos presos, né? A homens, mulheres que estão no sistema prisional aí do estado do Amazonas. Com o resultado disso, deve sair também aí um diagnóstico da população carcerária e da situação do sistema prisional, que vai acabar baseando os próximos trabalhos, né? O que deve ser desenvolvido para combater a criminalidade, combater as irregularidades dentro dos presídios e, principalmente, né, fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível para que não se repita o que aconteceu logo no início desse ano. Esses números me chamaram a atenção, né? 10.000 em 10 dias, uma média de 1.000 processos por dia, né? Quantas pessoas vão estar avaliando tudo isso? É um trabalho bem intenso, né? E a gente espera que seja, de fato, cauteloso, para não dar liberdade a quem não tem o direito por conta de uma crise no sistema prisional. Agora, qual o perfil desses presos? São presos do semiaberto, do fechado? Ou são todos eles, toda a população carcerária? Olha, são homens, mulheres, condenados e provisórios de todas as unidades prisionais do Estado. Ou seja, todo mundo que está lá dentro dos presídios, que está nessa situação, precisa ter o processo revisto, vai ter esse processo revisto. E o que a gente acredita aí que, de início, né, quando a gente olha assim, mas 5.600 presos e 10.000 processos, não está batendo esse número. É porque tem muito preso que responde a mais de um processo. Por isso, um número tão alto assim. E a gente realmente pede, como você falou, a gente reforça, né, que haja muita cautela e, acima de tudo,
juízo, a gente sabe que eles têm, mas muita cautela mesmo aí dos defensores, porque é um trabalho que não vai ser realizado só aqui em Manaus, mas sim em todo o estado. Parintins, por exemplo, vai sofrer esse trabalho de defensores, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara também, onde existe uma população carcerária também até um pouco tumultuada, onde já aconteceram transferência de presos para lá também. Então a gente pede que realmente haja muita prudência, cautela, acima de tudo, na hora de fazer o julgamento de tudo isso, para que não haja, por exemplo, um trabalho, um julgar, por exemplo, errôneo, né, e que sejam mandados presos para fora, por exemplo, e que prejudique a população como já existe até então, né, Adriane? E o legal, Adriane, que eu acho bom é que com essa questão da Defensoria Sem Fronteiras, 56 defensores que vão estar dando essa força-tarefa, né, vão estar reforçando o trabalho de 20 defensores daqui, não são daqui, são de outros estados. Eles vão receber os processos, vão analisar e vão mandar o parecer deles para cá, para o estado. É bom porque o trabalho da Defensoria já é um trabalho que a gente sabe que é idôneo, né, e sendo de defensores de outros estados também, eles às vezes têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que é completamente idôneo, eles não sabem o que é a realidade amazônica e por conta disso também tem essa questão, que eles não sabem a realidade que a gente tem aqui, tem cidades que são muito pequenas, então se aquele infrator ficar ali convivendo com as vítimas que foram dele, de repente não é uma situação boa, né? Mas a gente aguarda que no final dessa conta aí, desses 10 mil processos, seja bom para todo mundo, né? Para quem tem o direito, que está dentro dos presídios, que já tem esse direito que não está sendo respeitado, de verificação desses processos, e para a população aqui fora também, para que não tenha pessoas liberadas sem que possam estar aptos para estar aí convivendo na sociedade com a gente. E só para exemplificar o que você disse, de 5 mil presos, 10 mil processos, a gente mistura o nosso primeiro com o segundo assunto. A Daí o Pinheiro, que está solto agora, responde a mais de 70 processos na Justiça. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Um ótimo dia, Adeilson e Micaele. Sempre bom conversar com vocês. Amanhã a gente volta a conversar mais uma vez e um ótimo dia para os nossos ouvintes também. Boa quinta-feira para você e para todo mundo aí. Até amanhã. Até amanhã. E olha, ontem foi reabertos os trabalhos na Assembleia Legislativa. O deputado Davi Almeida foi empossado como novo presidente da Casa. E na mensagem anual, o governador José Mello destacou que o Estado tem recursos para pavimentar a BR-319. A cerimônia começou com o pronunciamento de Josué Neto, que deixou a presidência da Casa. Ele fez um balanço da gestão e lembrou os esforços mesmo em tempos de crise. Uma aproximação. O novo presidente da Assembleia Legislativa é o deputado Davi Almeida, do PSD. Ele era o líder do governo na Casa. O novo presidente assume em meio a uma crise no orçamento e já anunciou as primeiras medidas da nova gestão. Temos em torno de 21, 22 comissões. Somos 24 deputados e mais 8 membros na mesa diretora. Porque a minha proposta é que quem for presidente, quem for membro da mesa diretora não assume cargo de presidência nas comissões, assume cargo de vice-presidente e participa das comissões. Assim sendo, nós vamos diminuir ao menos 6 comissões na Casa Legislativa, diminuindo essas despesas. A solenidade também foi marcada pela posse da nova mesa diretora. Na leitura da mensagem governamental, José Mello disse que é hora de arregaçar as mangas e transformar a riqueza do Estado em renda. O governador anunciou ainda mudanças que vão começar pelas secretarias e também voltou a falar sobre a BR-319. Segundo ele, o Estado já conseguiu reunir os recursos para o asfaltamento da rodovia, uma das preocupações do governo. O chamado trecho do meio encerra a maior biodiversidade que existe aqui no nosso estado em relação ao quesito animais silvestres. Por isso é que no ano passado nós reunimos aqui todos os ambientalistas do mundo e com eles construímos a matriz econômica ambiental. Nós colocamos como condição sine qua non para que o Amazonas pudesse se abrir para o mundo a BR-319. Sobre a crise penitenciária no estado, Mello reconheceu que o sistema depende de melhorias e em um ano vai abrir nova licitação que será internacional. Eu acertei com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle externo, que eu prorrogaria por mais um ano esse contrato e faria uma licitação internacional para aprimorar. O sistema ele não é ruim, ele é melhor e ele é mais barato do que os outros sistemas que o Brasil tem. Ele precisa só ser aprimorado.
Lançado na semana passada para ajudar os passageiros sobre os horários dos ônibus nas paradas de Manaus, o aplicativo Cadê Meu Ônibus não está agradando os usuários. Tem caso que o atraso do tempo de espera pelo transporte público chega a 30 minutos. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Amanda Amorim e Nívia Salgado. Júlia é uma das 800 mil pessoas que utiliza o transporte coletivo todos os dias. Quando soube da nova ferramenta, Cadê Meu Ônibus, não pensou duas vezes e baixou o sistema. Eles falaram que ia suprir todas as nossas necessidades, por exemplo. Mas a nossa necessidade é que a gente precisa do horário certo, né? Uma coisa também que já está errada. E outra, que eles não falaram que a gente precisava procurar a parada de ônibus ainda no mapa, porque tem várias paradas de ônibus, né? Como todo mundo sabe. Mas a animação durou pouco. Ela disse que o aplicativo não funcionou para a linha que costuma usar para ir até a faculdade. Teve uma vez que o meu GPS não reconheceu o mapa. Não, ele se desconectou sozinho. Então o aplicativo, na verdade, então chega a ser ruim? Sim. Tanto é que uma vez eu tive que fechar ele, eu estava tão apressada, eu tive que procurar no Google Maps mesmo. E para testar o aplicativo, eu vou até a parada com a Julie para verificar se o ônibus 355 vai passar no horário determinado pela ferramenta. Julie, aí está indicando que horas, mais ou menos? O ônibus vai passar 9h29, agora são 9h20. Vamos ver se vai funcionar. Bora lá? Bora. Nós estamos aqui na parada de ônibus há uns 15 minutos e até agora o ônibus ainda não passou. Não passou e ele demora bastante. Todos os dias é esse sofrimento. E com esse aplicativo novo? Não me corresponde nada, nenhuma diferença. Continua atrasado do mesmo jeito. Não mudou nada então? Não mudou nada. Depois de 30 minutos, o 355 passou. O serviço Cadê Meu Ônibus foi lançado na semana passada pela Prefeitura e está disponível para o sistema Android. A proposta seria reduzir o tempo de espera pelos ônibus, mas até agora só tem provocado reclamações. A gente chega aqui 9 horas, o ônibus vai passar 9h30, 10 horas e a gente depende muito dele, porque é o único que passa por T5. Aí se não for a lotação, a gente paga 3, 4 passagens para ir, então não adianta nada esse aplicativo, é perca de tempo. Realmente, né? A ideia aí do aplicativo seria, além de diminuir o tempo de espera, ter uma precisão. Você não precisaria passar tanto tempo na parada onde você sofre risco de assaltos e está vulnerável a várias outras questões. Então, você teria uma previsão que daqui a 10 minutos passe, então você se deslocaria para essa parada. E o que na prática não está acontecendo ainda. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou que o aplicativo está em fase de atualização e que os usuários podem fazer críticas e sugestões na própria ferramenta. Então, gente, vai lá, reclama para ver se melhora realmente esse serviço. Além disso, o Sinetran avisa que em breve o aplicativo também vai estar disponível para o sistema iOS. E por falar em transporte coletivo, o Jornal A Crítica de hoje destaca: TCE avalia a suspensão do reajuste. Ministério Público de Contas move ação contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou no tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E essa ação sobre o reajuste aí, que a gente acabou de ver na capa do jornal A Crítica, deve ser protocolizada no Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar esse pedido. E sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo. Conta pra gente o que o Ministério Público de Contas alega aí para tentar pedir essa suspensão. Na verdade, Adriane, são duas alegações. Nós estamos, nesse momento, aqui no Terminal 1, no centro da cidade, para falar para você que assiste o Manoá sobre mais esse capítulo dessa novela sobre o sistema de transporte público, principalmente no valor dessa passagem. Como eu disse, são duas alegações que o MPC fez, é justamente a questão da incerteza e insegurança do transporte relacionados aí às concessões, que são os contratos feitos pelas concessionárias, pelas empresas de transporte público, além, lógico, da tarifa de transporte. O que acontece? Existem toda essa insegurança porque esses contratos feitos pelas prefeituras, como a gente já tinha reportado isso antes, já houve irregularidades. A relatora, no caso, a conselheira que vai julgar
essa situação vai ser a conselheira Yara Lins, do TCE. Ela que vai julgar se haverá, se realmente essa medida cautelar suspensiva que o MPC conseguiu fazer nessa semana para poder justamente reduzir essa passagem vai ser feita ou não. Em 2014, a própria conselheira relatou uma questão durante aí a aprovação de contas do prefeito Arthur Neto no exercício de 2013, uma irregularidade nesses próprios contratos feitos às empresas de transporte público em relação a dívidas, a inadimplências dessas próprias empresas ao transporte coletivo, aos cofres públicos da prefeitura. A gente sabe que essa nova tarifa, ela foi divulgada na última quinta-feira, no dia 26. A gente vê aí o decreto agora, o decreto do Diário Oficial do município, dizendo que a tarifa vai ser reajustada para R$ 3,55. R$ 3,30 é a forma bruta que vai ser repassada para o transporte, no caso para o usuário do transporte público, e 25 centavos seriam bancados pela prefeitura. O congelamento também foi anunciado de R$ 1,50 para os estudantes. E é justamente essa questão que o MPC está reivindicando, está revogando para poder fazer essa reivindicação para que esse valor seja reduzido, já que houveram muitas irregularidades neste ano que a gente acabou de citar aí, por conta desses contratos dessas empresas. São pelo menos 10 empresas. Em 2014, o Detran também, Adriane, falou um pouquinho sobre as questões do IPVA, que a gente viu essa semana agora sobre o atraso. Muitos ônibus não pagaram o IPVA e muitos ficaram retidos esse fim de semana. São quase 50 milhões. Essa dívida de 50 milhões foi divulgada em 2014 pelo diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Então, além dessa dívida, existem outras dívidas. É justamente isso que o MPC está vendo. Existe essa insegurança, essa incerteza desse transporte, desse sistema de transporte. Então, é isso que eles estão querendo saber, estão querendo verificar para justamente reduzir esse valor, esse reajuste de R$ 13,30. Agora, a Yara Lins, a conselheira, disse que ainda não recebeu. A nossa repórter do Jornal A Crítica, Janaína Andrade, conversou com ela ontem, falou um pouquinho sobre essa situação, disse que ela ainda não tinha recebido, ainda não tinha chegado ao gabinete dela esse pedido do MPC, mas que hoje, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, caso chegue esse pedido, ela com certeza vai avaliar e vai decidir se sim ou se não esse reajuste deve ser cancelado. Adriane? Agora, essa questão da tarifa técnica, que é R$ 3,55, como a gente acabou de ver aqui na questão do Diário Oficial, é R$ 3,55 porque 25 centavos são pagos aí pelo governo e pela prefeitura, governo do estado e pela prefeitura. A gente paga R$ 3,30, os 25 centavos de cada tarifa são pagos pelos dois executivos, executivo municipal e estadual. Com a ameaça do governo do estado tirar o subsídio, pode ser que essa tarifa aumente, né? Porque o governador disse que vai aumentar, já que houve esse reajuste que não estava combinado. O governador, o estado, né, já dá uma isenção de IPVA, os ônibus não pagam IPVA. Tem também ICMS do diesel e tem uma parte que é em espécie para cobrir esses 25 centavos junto com a prefeitura, metade nessa parte dos 25, então a gente fica apreensivo. Agora, além dessa questão toda aí, desse impasse, que essa novela é longa, tem também o Ministério Público de Contas, que enviou à prefeitura um ofício com 13 questionamentos sobre o sistema. O que eles querem saber? Você tem detalhes desses questionamentos? Pois é, eu tenho aqui na minha mão e é uma lista longa, viu? O MPC, um dia depois que a prefeitura anunciou na quinta-feira, no caso no decreto do Diário Municipal, do Diário Oficial Municipal, eles enviaram esse ofício com 13 questionamentos. E são questionamentos que realmente é de interesse público, que todas as pessoas que utilizam o serviço, o sistema, todos os dias de manhã querem saber. A gente vai falar para você agora. Olha só, quantos ônibus novos vão voltar às ruas, vão chegar às ruas nos próximos meses? Além disso, tem a questão das metas de limpeza e de conforto dessas pessoas que utilizam os ônibus todos os dias. Tem também qual é a previsão de frota nova, tem também aqui, olha, as metas da construção de abrigos para as pessoas que moram, né, em outras áreas aqui da cidade, não só pegam ônibus aqui nos terminais de integração, nos 5 terminais de integração da cidade. Além disso, tem também as contrapartidas dos contratos e principalmente aquela questão das questões trabalhistas para que não haja mais greves no sistema. A gente já sabe que existem várias greves
todos os anos, pelo menos 2 por ano. A gente já registra aqui, a gente já reporta, TV A Crítica já praticamente fez faz todas essas greves, desde que anunciaram as greves, a gente reporta, enfim. Quais são essas questões trabalhistas, quais são essas metas que eles vão realizar para justamente não haver mais essas greves aqui no sistema? Então, todos esses questionamentos foram feitos à Prefeitura. Sabe, a única coisa que responderam que a SMTU tem uma planilha relacionada a todos esses custos, tem uma situação aí que deve ser verificada e deve ser divulgada para o MP e também para a população, mas até o momento, Adriane, nada foi divulgado. O Ministério Público pode criar um aplicativo, cadê as informações, né? Igual a Prefeitura criou, cadê meu ônibus? Porque a gente precisa saber, são perguntas básicas e vai dar para a gente identificar realmente se precisa pagar mais, quanto que a gente paga por cada coisa e a realidade, né? Essas planilhas nunca ficaram públicas, né? E são questionamentos, o prefeito em exercício, o Marcos Rota, quando aumentou, disse que a qualidade do transporte coletivo iria melhorar à medida que aumentasse a tarifa do transporte. Mas e aí, vai melhorar como? O que vai melhorar? Quantos ônibus vão entrar? Vão adequar os ônibus ali para a faixa azul ou não? A gente quer saber, a gente tem o direito de saber, a gente precisa saber e vai continuar perguntando, cobrando junto com o Ministério Público. Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E para você que começou a acompanhar o programa agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Defesa Civil do município recebe mais de 40 chamados durante chuva que atingiu a capital na manhã desta quarta-feira. No bairro Cidade de Deus, Zona Leste, um menino de 2 anos morreu depois que um deslizamento de terra atingiu a casa onde ele estava com a mãe e a irmã, que foram levadas com vida para o hospital. Já na Zona Norte, casa desaba e moradores perdem tudo com a subida de Igarapé. Teve gente que encontrou até peixe no quintal de casa. Só no primeiro dia de fevereiro choveu 1/5 de toda a água que era prevista para o mês inteiro. E, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, as fortes chuvas continuam pelos próximos 3 meses. Comerciante que trabalhava com compra e venda de veículos em Manacapuru é assassinado na porta de estabelecimento. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por dívidas. Casos de malária reduziram mais de 40% no Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a redução é reflexo do diagnóstico precoce. O governador José Mello afirma que o estado conseguiu reunir recursos para asfaltar a BR-319. O anúncio foi feito durante a leitura da mensagem governamental e início dos trabalhos na Assembleia Legislativa. A solenidade também foi marcada pela posse da nova mesa diretora da casa. O novo presidente, deputado Davi Almeida, assumiu o posto em meio à crise orçamentária. Usuários do transporte coletivo não estão satisfeitos com o aplicativo Cadê Meu Ônibus? Lançado na última semana pela Prefeitura de Manaus. A imprecisão do tempo de espera pela condução é a principal reclamação. E para você que gosta de praticar esportes, o Sesc Amazonas abriu vagas gratuitas no projeto social Esporte ao Alcance de Todos. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse projeto é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea. Quantas vagas serão oferecidas e até quando os interessados podem se inscrever aí para começar a praticar esporte com instrução e de graça? Bem, Adriane, são 450 vagas, né? E essas inscrições elas vão estar abertas entre os dias 1º e 10 de fevereiro, né? Essas inscrições são voltadas principalmente para os filhos dos comerciários, mas existem algumas vagas, principalmente no interior do estado, que devem interessar muitas pessoas. E para falar um pouquinho sobre essas vagas, eu tenho aqui a Regina Márcia, que é a coordenadora de esportes do Sesc. Bom dia, Regina. Regina, como é que funciona esse programa, principalmente aqui na capital e no interior? Vamos começar esclarecendo, né? Quantas vagas estão disponíveis aqui para a capital, para Manaus, e quantas para as outras cidades do interior? Bom dia. Nosso projeto de cunho educativo e inclusão social, né, esse ano nós estamos oferecendo 450 vagas, sendo 200 vagas para a capital e 250 para os municípios. São que municípios onde o Sesc tem aí esse projeto de esportes? Bem, há 2 anos nós conseguimos estender esse projeto aos municípios de Itacoatiara, Quari, Parintins, Presidente Figueiredo e Maués. Como é que funciona para fazer essa inscrição, Regina? Hoje a pessoa tem que comparecer a uma das unidades do Sesc, pode fazer através do site online? Não, por ser um projeto de cunho social e nós temos um edital, faz parte do nosso programa de gratuidade
e nós temos umas exigências, conforme consta no edital. Então, os pais ou responsáveis só podem fazer nas unidades do SESC, né, com todos os pré-requisitos exigidos pelo edital. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos ali o balneário do SESC, né, que concentra boa parte das atividades desportivas, mas tem também outras unidades nos bairros, né? Sim, esse ano nós estamos com uma novidade, além da principal unidade, que é o SESC Balneário, onde nós estamos oferecendo 120 vagas lá. Nós temos esse ano duas quadras, que nós chamamos de quadra do SESC Comunidade, no Jorge Teixeira e João Paulo, oferecendo 80 vagas lá. Bom, e quais são as modalidades que estão disponíveis, né? Que tipo de esportes, de prática esportiva, né? Quem estiver interessado nessas vagas vai poder concorrer. Nas atividades que nós oferecemos, tanto no interior quanto na capital, são as diversas modalidades, futsal, voleibol, handebol, basquetebol. Esse ano nós temos também uma novidade, que é algumas unidades nós estamos escolhendo um trabalho bem específico de A4, né, que é a natação e a corrida. E aí a gente está com esse projeto piloto de ingressar essas crianças do projeto no nosso programa de A4 infantil. Bom, Regina, e quem que pode participar, né? A gente tem ali, a gente sabe que o SESC é o Serviço do Comércio, normalmente é voltado para os filhos dos comerciários, mas quem que realmente pode participar? A regra básica, critério básico desse edital. É um projeto, por ser um cunho social, nossa clientela preferencial é o filho do comerciário, mas é um projeto que ele é aberto à comunidade, foi pensado para crianças em vulnerabilidade, né, em situação de risco social, e nós também estamos fechando uma parceria com o tribunal, para os menores também, que estão em situação de risco, então é um projeto aberto à comunidade em geral, né? Ok, muito obrigada, Regina. Então, Adriane, é uma forma realmente de integrar a comunidade, de promover a prática esportiva. E para quem quiser mais informações, você pode conseguir essas informações através do telefone 3649-3750 ou através do site do SESC, sesc-am.com.br. Adriane. Keita, muito obrigada pelas informações. E a gente continua falando de esporte. O amazonense Marcelo Campbell é uma promessa brasileira de judô para os próximos mundiais. Tanto que ele faz parte da seleção sub-18. Mas para alcançar voos maiores, como as Olimpíadas, por exemplo, o atleta precisa passar pelo circuito europeu no fim deste mês. Os custos para essa viagem chegam a R$20 mil. E a família lançou uma campanha online para conseguir esse dinheiro. Vamos ver. Esse rapaz alto que você está vendo aí tem apenas 16 anos e já é um campeão no tatame. O judô apareceu na vida do Marcelo quando ele tinha só 8 anos de idade. Desde lá, os pais sempre o incentivaram a participar de competições. Nesse tempo, foram 75 medalhas. E o mais impressionante, quase todas de ouro. Mas chegar até aqui não foi fácil. Ele precisou treinar e se dedicar muito. Esforço que ele deve ao Aaron. Desde cedo, o treinador viu o potencial do atleta. Pelo biotipo do Marcelo, né, já facilita bastante ele ter sucesso, né? Mas isso precisa ser trabalhado. E esses últimos meses ele intensificou, porque ele viu que dá para chegar, ele acreditou. E não é que todo esse treino deu resultado? Ele é um dos 8 atletas da seleção brasileira da categoria sub-18 com menos de 90 quilos. Em janeiro, o judoca ficou em segundo lugar em uma competição em São Paulo. A experiência rendeu, além de treinos com atletas da seleção principal, uma vaga para o circuito europeu de judô, que começa já esse mês. É bom para a gente adquirir experiência e também para a gente olhar, né, eles treinando e ver o que a gente aprende. Porque sempre, querendo ou não, tem algo para aprender. Marcelo também é o único amazonense que está no ranking brasileiro da categoria. É o 4º melhor do país. Mas para se manter na posição, ele precisa investir na carreira. A família criou uma cotinha online para conseguir os recursos. A meta é arrecadar R$20 mil. É vaquinha.com.br, adote um atleta, você vai ver lá Marcelo Campbell, e qualquer doação é bem-vinda. Nós já tivemos doação de R$500, nós já tivemos doação de R$100, de R$10, o que vier, a gente está aceitando, que a primeira viagem dele, Turquia ou Croácia, ainda vai definir no calendário da CBJ, já agora final de fevereiro, e a viagem está orçada mais ou menos em R$20 mil.
O sonho do Marcelo é disputar as Olimpíadas. Mas enquanto isso não acontece, ele segue inspirando novos talentos, como o Matheus, que não perdeu a chance de treinar com um atleta mais velho. Acho que ele é muito bom e que ele deve continuar assim. Então posso botar você para lutar com ele agora? Pode. Vai ganhar dele? Não. Que bacana, né? E se você quiser ajudar o Marcelo, é muito simples, é só acessar o site para doações. O site é o www.vaquinha.com.br. Esse que aparece. Quando você acessar o site, é Vaquinha com K. E aí você coloca o nome do Marcelo, adote um atleta, vai aparecer a lista de atletas, Marcelo Campbell, e você faz a doação, né? Até agora que ele já conseguiu R$ 2.285, ainda falta 770 pessoas que se predispuseram a doar, quitarem os seus boletos, né? E ele precisa de 20 mil para conseguir fazer essa viagem, conseguir representar o Amazonas e o Brasil. E essa etapa é fundamental para que lá na frente ele possa representar a gente também nas Olimpíadas. E olha, estão abertas até o dia 6 de fevereiro as inscrições para a competição que vai formar a equipe que representará o Brasil no Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi. A seleção vai ser feita aqui em Manaus. Vamos ver. Atletas de todos os níveis vêm se preparando para o Brasil Pro de Jiu-Jitsu, que vai ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro na Arena Amadeu Teixeira. Essa competição é a última seletiva da temporada para formar a equipe que vai representar o Brasil na modalidade em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em abril. Mais de 170 lutadores de várias categorias estão inscritos. Isso é um fato inédito, que vai ser formada a primeira seleção brasileira de jiu-jitsu, que vai representar o nosso país lá em Abu Dhabi. As inscrições estão abertas, quem quiser se inscrever, entra no site soucompetidor.com.br e pode fazer sua inscrição até o dia 6 de fevereiro. Carlos já competiu 3 vezes no torneio em Abu Dhabi e deve ser o árbitro na seletiva em Manaus. Ele também vai orientar os futuros representantes brasileiros. Eu tento tirar um pouco do nervosismo deles, eu mostro para eles um caminho que é para ir, o que eles têm que fazer lá. Quando chegar lá, eles têm que se alimentar, como é que eles se alimentam. Porque é um pouquinho diferente a cultura, né? A comida é diferente, tudo é um pouquinho diferente lá, né? E se você é ligado em jogos eletrônicos e tem interesse em aprender mais sobre o processo de criação, fique atento porque a Universidade Estadual do Amazonas está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Artista 3D para jogos digitais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia mais uma vez. Quantas vagas estão disponíveis? Como é que funciona esse processo de inscrição para os interessados? Bem, Adriane, a gente tem aí pelo menos 30 vagas disponíveis e elas são voltadas para vários tipos de público, viu, Adriane? A gente tem aí os universitários, os desenvolvedores ou até aquelas pessoas que são interessadas realmente em jogos eletrônicos. Para você fazer essa inscrição, existem duas maneiras. Uma delas é acessando o site oceanbrasil.com, né, sem o www, ou então o app da Ocean Brasil, né, que é um aplicativo que está disponível no Google Play. A partir daí você vai preencher o formulário de inscrição, né, um formulário que está disponível, e 30 candidatos vão ser selecionados para participar desse curso. Esse é um curso bastante extenso, Adriane, é um curso que deve começar em março e deve durar até julho, ou seja, são pelo menos 5 meses de treinamento, e esses 30 candidatos selecionados vão ter a oportunidade de trabalhar com realidade virtual e com realidade aumentada. Para quem não sabe o que é a realidade aumentada, né, a gente utiliza isso aqui no Manhã no Ar, né, às vezes quando você aparece no estúdio e brota ali algum tipo de arte, aquilo ali é o que a gente chama de realidade aumentada, e esses desenvolvedores vão aprender técnicas para poder fazer esse tipo de trabalho. Um outro trabalho também que eles vão poder desenvolver é justamente os aplicativos, né, os apps da plataforma Samsung, porque a Ocean é uma parceria que existe entre essa empresa coreana e a Universidade do Estado do Amazonas. Esse curso é gratuito. Quem se inscrever e for selecionado vai ter a oportunidade aí de aprender sobre modelagem 3D, né? 3D é uma técnica muito específica dentro dos jogos eletrônicos, dos jogos digitais. Vai aprender um pouquinho sobre a iluminação 3D, porque isso faz toda a diferença na plataforma digital, né, na plataforma que tem 3 dimensões, e também vai aprender um pouquinho sobre animação 3D. Ou seja, para quem tem a intenção de ingressar realmente nesse mundo eletrônico, é uma ótima preparação
para os universitários, né, e para quem pretende aí seguir essa carreira no futuro. Adriane. Agora, até é muito interessante, muita gente querendo aí participar, porque quem desenvolve aplicativos, por exemplo, a gente tem casos do Brasil afora de pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Muita gente vai procurar essas vagas, a quantidade de procura vai ultrapassar o número de vagas. Como vai funcionar esse processo de seleção? Bem, esse processo de seleção vai ser feito realmente pela equipe da Ocean Brasil, né? Realmente, essa procura de vagas, ela é muito grande e vai levar em consideração um pouquinho da experiência da pessoa e também o interesse que ela tem de fazer esse tipo de treinamento. Como você mesmo disse, essa é uma ferramenta que realmente está começando a se desenvolver, que tem um grande potencial, né? A gente tem animadores, por exemplo, que são brasileiros e que trabalham em filmes, animações que todo mundo conhece, como as animações da Pixar, da Disney, da DreamWorks. Então, esse comecinho é um primeiro contato que esses alunos, esses universitários, esses desenvolvedores vão ter com essas plataformas e que com certeza daqui para frente tem um longo caminho ali, tem uma longa trajetória, um grande potencial aí para o mercado de trabalho. Obrigada, Thea. Ótimo dia para você. Quem gosta de samba pôde acompanhar na noite de ontem a abertura da temporada 2017 do projeto Duetos Populares. Grandes nomes da música amazonense, como Paulo Onça e o Júnior Rodrigues, passaram no palco do Teatro Amazonense nessa primeira noite de evento. Vamos ver. O Teatro Amazonas foi tomado pelo público que veio para o primeiro Duetos Populares do ano. O projeto é organizado pela Secretaria de Estado de Cultura. Na abertura, uma dupla bem conhecida dos manauenses, Oscarino e Peteleco. Peteleco, vamos trabalhar para mim. Peteleco, que nós no Brasil que é flamenguista. Mas à noite outra dupla estava sendo aguardada. Para comandar a festa, 2 dos grandes nomes do samba amazonense. Um deles até já cantou no teatro algumas vezes, mas não é que bateu aquela ansiedade como se fosse a primeira vez? Comum nunca é, né? Por mais que você ensaie, esteja preparado, mas chega na hora, dá esse friozinho na barriga, que para o teatro é um palco, um solo sagrado cobiçado por artistas do mundo inteiro. O outro é um veterano do mundo do samba, Paulo Onça, cantor e compositor há 33 anos. Estou vindo aqui já para cumprir mais uma missão que Deus me deu. Muito samba de raiz e feito com a autoridade de Deus e para a nossa terra, Manaus, Amazonas. Lucilene Castro e Márcia Siqueira fizeram uma participação especial no show. O projeto é uma boa pedida para quem quer ouvir música e conhecer o teatro, como é o caso do Yuri e da Mariana, que são do Rio de Janeiro e estão visitando a cidade. A gente sempre vem acompanhando as programações aqui do teatro e o samba foi mais um motivo forte da gente estar aqui hoje. A música como uma linguagem universal dentro do teatro foi, para mim, algo muito bom de assistir. O projeto Duetos Populares foi inserido na programação do teatro o ano passado para comemorar os 120 anos dessa joia linda que é o Teatro Amazonas. No palco, sempre a presença de artistas consagrados aqui da cidade. E o evento acontece na primeira quarta-feira de cada mês. Em cada apresentação do projeto Duetos Populares, os ritmos musicais mudam. Dessa vez foi o samba. Na próxima, aí só você vindo para conferir. E o assunto agora é carnaval. 1h10 é o tempo que cada escola de samba tem para desfilar na avenida. E para aguentar todo esse percurso sem perder o pique, é preciso muita preparação física e dedicação aos treinos. Como será que eles fazem para aguentar tanto tempo, hein? Nós vamos descobrir agora na reportagem de Danilo Alves e Ivonei Oliveira. Tá preparado para sambar?
mas não é tão fácil não. Hoje, estrelas do carnaval trocaram as fantasias pelas roupas de malhar. CrossFit neles! Em vez dos enredos das escolas de samba, a música por aqui é um pouquinho diferente. Estilo rock balboa, sabe? Tudo acontece aqui na quadra da Escola de Samba Andanças de Cigano. Há 4 anos, no grupo especial do Carnaval de Manaus. Mas sabe o mais legal? Não é só quem é da escola que participa, não. Cigano! Coroado! Rei Menino da Liberdade! Cidade Nova! Vivo da Ilha! E é assim, com muita energia, que o preparador orienta nos exercícios físicos. Começa com um burpee desmembrado, com agachamento, flexões de braço, abdominais e corrida. E depois a gente faz um cross-train, né, com exercício com sobrecarga, né? A cada 20 segundos eles descansam 10 e assim vão levando o treino durante 4 minutos. Entre os atletas carnavalescos tem o Rei Momo das andanças, mas o William não tá aqui para perder peso, não. Meu objetivo não é perder peso, porque eu sou o Rei Momo, mas sim ter essa resistência para aguentar o pique do carnaval, a alegria do povo na Avenida do Samba. Mestre Sala e porta-bandeira até curtiram se exercitar com a turma de outras escolas, mas revelam que tem sim um treinamento secreto. Os ensaios que a gente procura alguns exercícios físicos de preparação, a gente procura fazer só entre nós, porque cada casal que vai à avenida tem a sua forma de preparação. O Alexandre prepara vários itens para o carnaval e está aproveitando para se preparar também. Nossa preparação para o carnaval hoje, se a gente fosse desfilar amanhã, está todo mundo no pique. Durante a aula, há vários exercícios para preparação física. Esse aqui, por exemplo, são as cordas, usada muito no CrossFit. O pula-cordas, existe também o elástico, muito bom, além da preparação para o fôlego. E tem também o kettlebell. Mas quem faz agora é a rainha de bateria e do carnaval, Raíssa. A ideia de juntar todo mundo para treinar foi da própria Raíssa. E foi só através dessas aulas que ela conseguiu se tornar a rainha do carnaval no passado. Antes de tudo, a gente tem que preparar o corpo, a mente principalmente, e preparar tudo, né? Porque o carnaval está próximo, então a gente precisa se adequar. E aí vem a preparação que começa aqui no funcional, na academia, nas clínicas de estética. E entre outras parcerias assim que a gente também vai adquirindo no decorrer do carnaval. Fizemos a parte física com ela, a gente voltada para atleta de alto rendimento e deu certo. Ela conseguiu passar nesse concurso de rainha do carnaval. E então esse ano, como a gente sempre faz, todos os anos a gente faz aqui um treinamento físico, ela chamou o pessoal do carnaval e o pessoal gostou e veio. 70 minutos. Esse é o tempo que as escolas têm para se apresentarem. Cada minuto é imprescindível. Cada sorriso vale pontos. A preparação é essencial. Com os colegas é melhor ainda. Mas todos sabem que a amizade fica do lado de fora da avenida. No dia do desfile, é sambar para vencer. Haja fôlego e preparação, né? Parabéns à iniciativa que junta aí todas as escolas de samba. O Manhã no Ar de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Tá vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, o Hoje em Dia, depois Magazine, ao meio-dia, entra no ar o Alô Amazonas. Uma ótima quinta para você. A gente se encontra amanhã a partir das 6. Eu te espero. Até lá.